Olá, queridos! Bem-vindo, bem-vinda ao Despertar da Fé Podcast. É um prazer enorme ter você conosco aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que alegria poder estar com você. Toda quinta-feira aqui a partir das 7 horas entra esse programa para abençoar a sua vida, a sua casa. Aqui nós trazemos testemunhos reais, verdadeiros da poderosa palavra de Deus e aquilo que Jesus faz na nossa vida. Então, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, nos ajude, clique no sininho das notificações, porque toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Que Deus abençoe e não esquece de deixar um comentário aqui, se você gostar dessa entrevista, é claro, se isso for edificante para você, deixa o teu comentário aqui, porque isso vai nos ajudar também a divulgar esse vídeo, divulgar também a palavra de Deus. Comigo aqui nessa hora, nesse momento, nesse dia que nós estamos gravando aqui, ele que é um amigo de longa data, um queridão, que bom, ele, Pastor Reginaldo, seja bem-vindo, vamos aplaudir o Senhor. Que bom, Reginaldo, que tu veio, meu amigo. Que Deus te abençoe, que bom que você está aqui comigo. É um prazer enorme ter o Reginaldo aqui. Hoje ele vai contar, pessoal, um pouco daquilo que Deus fez. O Reginaldo vai contar. Reginaldo, começando aqui já o nosso programa, eu quero saber quem é o Reginaldo. Fala um pouco aqui para nós quem é o Reginaldo. Sei que você é pastora, você é pai, você tem o teu trabalho também. Fala para a gente quem é o Reginaldo aqui para o pessoal te conhecer. Primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade do pastor Isaías, como ele bem disse, né, já temos uma amizade de longa data, né, e temos sempre essa comunhão. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast nesta manhã, e com alegria no coração, né, quero contar um pouco daquilo que, como foi o início, como tem sido aí a minha conversão também, né, e meu Deus... tem que pegar em partes, né, e algumas que sejam mais relativa e que vai edificar no tempo que a gente tem aqui, né, e o pastor Reginaldo, me criei praticamente... Você daqui de Tubarão, pastor Reginaldo? Não, aqui faz 10 anos que a gente está aqui, né, a família da minha esposa é daqui, de Tubarão, né? Sim. A gente lá de... Você é casado, então? Né? Quantos anos casado? Rapaz... Perdeu até a 17. 17 anos casado. Quantos filhos? Tenho 4. 4 filhos. 4 filhos. Eu conheço o Gabriel, o Gustavo. Gabriel, Gustavo, Davi e o Miguel. E o Miguel. Tava tentando ver pelos mais velhos, ter chegado no Miguel, que é o mais novo, né? 4 filhos abençoados, glória a Deus. Ô pastor Reginaldo, pastor hoje, qual é o nome da sua igreja? Quanto tempo já de pastoreio? Minha igreja é a Igreja Comunidade Missionária Resgatando Vidas. Aqui na cidade de Tubarão. Isso, há 16 anos a gente está na obra missionária, né? A gente já fez a missão aí pelo oeste todo e pela região, né? Em Tubarão especificamente ali, tem aproximadamente uns 10 anos ali que a gente já trabalhou como pastor lá no oeste catarinense. Isso, já passamos ali em Campo Herê, né? Em São Miguel do Oeste, passamos ali em Faxinal dos Guedes, passamos em Campos Novos. Eu cuidei de uma igreja ali perto de Campos Novos, em Curitibanos ali, cuidei de uma igreja uma época ali também. Uma terra boa, né? Ali é um lugar muito bom. Frio, né? Muito frio. Ah, se aqui a gente muito pensa que Tubarão é frio, lá eu sempre falo para a missionária Diana, minha esposa, que, meu Deus, se a gente passou frio em algum lugar, nem no Rio Grande do Sul, nós passamos tanto frio como nós passamos lá em Curitibanos. Lá a terra é fria. Um abraço pro pessoal de Curitibano. Pastor Reginaldo, vamos contar um pouco assim da tua história, como é que você se converteu, porque você não nasceu numa família evangélica, né? Você não nasceu numa família evangélica. Como que foi esse processo da tua conversão? Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que aconteceu tudo isso, desde quando você, né, teve os primeiros contatos com a palavra de Deus, um pouco antes, o que aconteceu? Fala pra gente. Na verdade, minha família, meu pai e minha mãe, eles eram católicos, não tão praticantes, né? Mas, assim, um crescimento muito sofrido, sabe? Desde de criança, assim, a gente lembra, assim, meu pai
trabalhador, trabalhava em mina, mas né, chegava em casa todos os dias, ele tinha um probleminha de alcoolismo. Então ele teu pai tinha problema com álcool, então. E Mas ele bebia muito, Reginaldo? todos os dias praticamente. A minha mãe muito doente, ele chegava em casa praticamente quase todos os dias. Assim, eu contar como foi sofrido o nosso crescimento, assim, né? Crescimento da traumático, infância, né? foi bem traumático, assim. Olha muito só. trabalhador, muito honesto. Hoje é meu amigão, hoje está com 74 anos. Olha Deus. Muito meu amigo. Pastor Reginaldo, então teu pai sofreu no alcoolismo e a tua mãe também tinha problemas, você me contou. A tua mãe, ela com todo esse sofrimento buscou ajuda, né? Mas ela buscou ajuda, ela teve uma experiência, você falou de pós-morte, conta pra gente como é que foi. Exatamente, ela teve uma experiência de pós-morte, né? Ela, devido às doenças, do sofrimento Sim, ali, sim. ela acabou, né? Morrendo mesmo e vendo o outro deu lado. problema no coração e ela, né? E ela se viu assim numa UTI, ela acabou indo para um estágio que ela contou assim, ela falava assim que era um esplendor, era um céu assim, Sim. e ela ouvia uma voz forte, né, que disse que ela ia voltar. Ela ia voltar e ia alcançar netos, né? Que aquela experiência assim, porque ela não, né? Os filhos eram pequenos, então ela ia alcançar netos. Então, aquilo ali foi algo assim, como que Deus deu uma segunda chance para ela, uma oportunidade. E ela dizia que ela não queria voltar, né? Ela queria ficar lá, porque o lugar era muito bom, então ela disse, não quero voltar. Né? Devido ao sofrimento que ela estava passando, ela dizia, não quero voltar. Então, muito interessante. E ela dizia que, não, mas aqui tá bom, não quero voltar. Eu disse, não, mas tu vai voltar porque tem um propósito, né? Deus tem um propósito, que ela voltasse, que ela cuidasse da família. A família ia precisar dela, imagina. Nós pequenos, né? E ela guerreira, passando tudo aquilo ali. Meu pai chegava em casa, quebrava tudo, agredia às vezes ela também, porque ela também eles se brigavam muito, ele quebrava tudo. Virava no inferno, essa que é a grande verdade. Ele quebrava tudo dentro de casa. E vocês, que idade vocês tinham nessa época? Eu não me recordo, mas era muito pequeno, 5 anos, 6 anos ali. Olha só, da idade dos meus filhos, né? Ô pastor Reginaldo, e aí a tua mãe se voltou para as coisas de Deus nessa época? Ainda não, né? Não, na verdade, ela, dali para frente ali, ela não tinha muito entendimento, como a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento, né? E tanto ela quanto a gente não tinha muito conhecimento das coisas de Deus. Sim. Então ela acabou encontrando uma pessoa e essa pessoa disse que ela tinha um dom, né? E ela conseguiu identificar que ela tinha um dom, que tinha um propósito, mas só que acabou levando ela para outro lado, o lado, né, de que ela tinha que desenvolver entidades, né? Meu Deus. E ela tinha que desenvolver ali entidades e ela tinha propósitos para ajudar pessoas, né? Enganada, na verdade. Sim. E aí a tua mãe passa a servir as entidades após essa pessoa começa a servir? Segundo eles chamam, né? Ela se tornou uma mãe de santo. Olha só. Mas só que assim, não ajudou até porque nós somos testemunha viva, né? Não ajudou? Não ajudou porque assim, meu pai continuou dali para pior. Olha só. Né, os meus irmãos também, que tem 4 irmãos, né? Meu irmão mais velho, a minha irmã. Quer dizer, não adiantou nada. E nós de quatro irmãos, né? Meu irmão Aguinaldo, minha irmã Denise, minha irmã Girlene e eu. Então a gente... de mal a pior, assim, traumatizado, só ia dormir 2, 3 horas da manhã, a hora que ele chegasse, ele fizesse toda aquela cena toda ali, depois ele fosse dormir, a gente ia dormir. Então a gente ali adquiriu vários traumas e foi crescendo dessa forma. Meu irmão também entrou em depressão também, que tentou suicídio, minha irmã 7 vezes tentou suicídio, assim, depressão, alcoolismo também. Meu irmão também. Então, tudo que a gente acabou absorvendo daquela situação toda, a gente acabou levando para a vida, né? Então, é assim, ela atendia pessoas, ela recebia aquelas entidades ali, achando que era uma coisa boa, e a gente também, né? Até porque ela fazia esses trabalhos de mata virgem, ela fazia esse trabalho de encruzilhada, de queda d'água, de trilho de trem, essas coisas. E a gente acompanhava, particularmente curioso lá, e estava lá, acompanhando lá. E ela se tornou realmente uma mãe de santo, e eu acompanhava, né, achando que aquilo ali era uma coisa legal, uma coisa de Deus, mas a gente sabe que são principados e potestades,
são anjos decaídos, né? A gente Sim. aprendeu com a palavra de Deus, a gente aprende com a palavra de Deus, conhecereis a verdade e ela vos liberta. Então ali é uma terça parte que foi dos anjos decaídos que foram expulsos do céu. Esses espíritos, eles têm o mesmo, né, a mesma forma de agir, a mesma forma de, né, e acaba enganando as pessoas, curando, né, É uma falsa cura, uma né? falsa cura, tira de um braço, bota pra perna, destrói casamento, só que eles nunca fazem algo de graça, eles recebem ali uma paga, porque não é que sobrevivem, eles enxergam, eles recebem aquela oferenda que é entregue a eles. Então Quer dizer, para fazer o benefício tem que fazer a oferenda. Tem que pagar a oferenda para eles ali. Entendi. Então, geralmente era cachaça, por isso que a gente, né, prega contra isso, Sim. que Deus não se agrada disso. Geralmente aquela entidade, aqueles demônios, principado, potestade, eles recebem cachaça na macumba. Então, por isso Ô, pastor que... Reginaldo, e não te cortando, mas olha só, quer dizer, a pessoa não entende isso às vezes, né? Falando, pessoal, às vezes a pessoa não entende. Mas a vida, a partir desse momento, a partir que a tua mãe, né, começou a servir as entidades, na verdade, a vida foi só de mal a pior. Sim. Não melhorou nada. Só de mal a pior. Não tinha como melhorar porque não tinha nada de Deus ali, Nada né? de Aquilo ali Deus. é entidades malignas, né? Maligno, E diabólico. não existe esse negócio de, tem entidade que faz o bem. Porque Porque às eu vezes acreditava isso, sabe? Não, porque às vezes tem pessoas ali que estão sendo enganadas, pessoas que às vezes estão indo procurando como a tua mãe, né? Não é que a pessoa é ruim, ela está procurando um alívio, tá? Sim, Ela quer um alívio, né? E é prometido, né? Prometido, não faz isso porque vai acontecer isso. Me paga isso, me dá isso, então, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa está enganada, né? Como, né, você mesmo disse que a tua mãe enganou. Ô pastor Ginaldo, mas onde é que foi o fundo do poço que você realmente viu assim, meu Deus, isso não pode ser do bem? Mas só não conta, porque nós vamos fazer um breve intervalo, toma um chimarrão e já já nós voltamos com esse bom testemunho, poderoso testemunho, você está vendo que vai ser forte o que Deus fez. Então, já compartilha com alguém, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e nos ajudar aqui a levar a palavra de Deus. Já já nós voltamos. Muito bem, queridos, voltamos aqui com o podcast Despertar da Fé. Glória a Deus, que bom. Hoje estamos recebendo aqui o pastor Reginaldo, que tem um testemunho poderoso. Pastor Reginaldo, onde foi o fundo do poço que realmente você disse assim, meu Deus, isso é uma coisa maligna, isso não pode, né, tá certo? Teve um dia? Fala pra gente, por favor. Assim, a gente praticamente fica numa cegueira, né, espiritual. A gente acha que, pô, que legal, a mãe está desenvolvendo ali algo que está beneficiando, e a gente Mas não acaba tinha benefício. mas só que a gente via que não tinha benefício, não tinha. Eu via meus irmãos depressão, né, minha irmã depressão, alcoolismo também, então brigas, discussão, casamento nenhum dava certo. Você também foi né, com com alcoolismo eles, também? né, eu graças a Deus. Mas em questão de, né, adolescência, fui crescendo também no alcoolismo, até em drogas, né? Não cheguei a me aprofundar assim como viciado, mas me aprofundei tudo aquilo que o mundo oferecia, porque devido aos traumas, devido à situação em si, o crescimento, eu dizia assim, não tem nada a perder, sabe? E assim... Era uma vida, Reginaldo, assim, pra gente poder entender, né? Você está nos contando, era uma vida de realmente miserável, né? Não, né, sofrimento, né? Porque, meu Deus, você tá vendo, pai alcoólatra, a mãe, tua mãe chegava a beber também não, também não. Não, ela não chegava a beber, até porque ela tinha esse mau exemplo, né? Mas ela sofria com isso, mas assim... E ela tinha muita doença, porque geralmente a pessoa que trabalha... Isso, ela era muito medicada, né? Era muito é? medicada. Ela tomava tudo quanto é tipo de remédio, assim, era de punhado, para aliviar as dores e sofrimento. Então ela era muito magrinha, assim, ela tinha uns 40, 50 quilos, assim, sofrida mesmo. E qual foi o teu primeiro contato assim com o evangelho que você já foi sentindo a mudança, né? Que você viu assim uma luz, como é que foi isso? Conta pra gente aqui. Porque eu sei que teu testemunho é muito grande, né? Mas vamos dar uma resumida aqui. Qual foi o primeiro contato assim com o evangelho? Como é que foi? Conta pra gente. Devido a esse, aproximadamente com 27 anos, né? E eu já estava junto com a minha esposa, fiquei 7 anos junto com ela, assim, aproximadamente, e meu pai
naquela vida ainda. Eu já tinha 27 anos da minha vida e meu pai ainda naquela vida e minha mãe também naquela vida ali. Então, trabalhava e certo dia, assim, de manhã cedo eu acordava, ligava a televisão e eu via, assim, um programa de, sabe, de cura, de milagre. E eu programa evangélico, né? Evangélico, E eu via pessoas sendo curadas, pessoas ali com fato muito, muito concreto, assim, com documentos, assim, ó, comprovando a cura, o milagre, aquela cadeira de roda levantando. Eu ouvi falar da Bíblia, assim, né? Que a mãe, queira ou não queira, ela tinha um pouquinho, fazia ali a reza dela ali, mas lia um pouquinho da Bíblia e eu entendia que existia Jesus, que Jesus curava na época. Eu disse, mas isso aí é bem parecido com o que a Bíblia descreve. Eu disse assim, então será que realmente existe uma religião, uma igreja que realmente prega isso, que isso aí é verdade mesmo? Porque se for, eu quero. Eu falei assim, se for, eu quero isso aí para mim. Então eu pegava água ali, colocava na hora da oração ali, tomava de manhã cedo antes de ir para o trabalho, mas só que a minha rotina não mudava, a minha vida não mudava, era indo para bailes, sexta, sábado, domingo, aprontava para minha esposa. Não tinha mais ali que começou o primeiro contato. Sim, aprontava para minha esposa, e eu até pegava água, colocava lá, deixava um pouquinho para ela e ia para o trabalho, e eu dizia assim, toma isso aqui, é benzida, eu dizia assim, benzida, a minha é benzida. É, benzida. E ela não tomava, sabe, ela jogava fora. Aí, mas enfim, ali eu acredito que foi ali um princípio, só para entender, um princípio. E dali para frente, eu acredito que Deus já estava querendo dar uma cutucadinha para ver se, mostrando para ele que existe o verdadeiro caminho, né? Deus vai apontando, né, o sinal, isso, né? Deus vai apontando o caminho, né? Deus vai dando sinalzinhos pra gente, a gente vai percebendo. E aí, o que aconteceu depois disso, assim? Como é que foi? Porque o teu primeiro realmente encontro com Deus. Quem se converteu primeiro, né? Hoje você e a tua mulher são pastores. Como que foi a conversão de vocês dois? Vocês falaram que se converteram meio que junto. Foi algo sobrenatural. Fala pra gente, assim, como foi essa experiência, né, pastor Reginaldo? Foi bem impactante, porque dali passou muitos anos, depois... A gente tinha um casamento bem conturbado, até porque a minha mente, o meu comportamento, o meu desenvolvimento, meu crescimento... Você era um cara difícil, eu era muito difícil porque assim, é aquilo que eu aprendi, sabe? Eu aprendi a beber, eu aprendi a gritar, eu aprendi a não respeitar, sabe? Porque meu pai não respeitava a mãe. Você recebe, né? Isso, eu aprendi aquilo ali, mas eu sabia, o coração que eu tinha, o caráter que eu tinha, sim. Eu sabia que tinha algo de bom, mas eu não tinha força, tudo que eu aprendi era aquilo ali, sabe? E eu acabei transparecendo isso para minha esposa, né? Hoje, graças a Deus, a primeira e única. E eu transparecia aquilo ali. Eu trabalhava de segunda a sexta, chega sexta-feira, eu já inventava o pezinho para sair e tal, ir para bagunça, sim. Essas coisas aí. E tinha mulher fora. E a gente, assim, ó... Aquela vida mesmo diabólica, né? De adultério, de bebida, de drogas, de tudo. Isso, assim. E então eu não tinha aquele compromisso de um homem casado, de um pai. Eu não tinha na minha mentalidade assim um compromisso. Eu até não casava porque não queria, sabe, me aliançar, porque se qualquer coisa separava, não precisava estar sujando papel, essas coisas. Como é que era a mentalidade? O que o inimigo escraviza a pessoa, sim. O casal, né? Sim. Então é assim, só Jesus para transformar. E eu dizia para ela assim, mulher, eu estou só te fazendo sofrer, volta para tua casa, volta para a casa dos teus pais, porque eu nunca vou mudar. Eu dizia para ela assim, pastor, eu nunca vou mudar. Tu dizia, eu nunca vou mudar. Eu nunca vou mudar. Então é até interessante, olha só que forte, né, é até interessante lembrar que nessa época, minha esposa trabalhava numa metalúrgica, e Deus usou uma pessoa, Deus usou uma moça. Lá dentro da metalúrgica? Lá dentro da metalúrgica, falou para ela assim, ó, olha, o teu esposo vai ser um pastor. E ela deu gargalhada, ela riu, ela disse, aquilo lá vai ser um pastor. Então estava ela e a minha cunhada, que é casada com o meu esposo, com o meu irmão, elas deram risada, disse, aquilo lá ser pastor. Então assim, elas não acreditaram, mas uma mulher de Deus disse assim, ó, teu esposo vai ser um pastor. Então foi assim um sinal de que existia algo a acontecer, algo ia acontecer. Sim. Então assim, nós estávamos praticamente, eu e minha esposa, separados dentro de casa, sabe? Eu com a vida de solteiro, disse, ela já estava preparada já a arrumar as malas, já estava pronta para ligar para o pai dela, só que ela não ligou, Deus não permitiu. E naquela ocasião ali, ela estava dentro de casa e a TV estava ligada ali na pregação. E ela
E ela fez um pedido para Deus, um clamor, né? Pediu assim, né? Naquele momento de angústia, de dor, de frustração, ela disse, olha, se o meu casamento for de Deus, ela pediu naquele momento ali, se fosse da vontade de Deus ali, se fosse de Deus o casamento, né? Que Deus ia dar uma resposta naquele momento ali. Deus usou um pregador da televisão ali, disse assim, eu não sei se a pessoa está aqui ou está em casa, mas Deus manda falar assim, junta os cacos do teu coração que eu vou restituir. Eita, eu vou restituir tudo na tua vida, mas só me coloca em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Então, o Deus dela era o marido, né? Era a situação em si ali, o que ela tinha aprendido até ali. E naquele mesmo momento ali, ela sentiu a glória de Deus tocando nela, ela caiu de joelho, ela sentiu uma presença, ela começou a chorar, ela viu que realmente algo, né, aconteceu. Deus estava falando com ela, né? Algo aconteceu. Sim, e naquele mesmo momento, forte, porque assim, naquele mesmo momento eu estava dentro do salão de baile, né? E a gente estava praticamente separado dentro de casa, então, e eu estava lá dentro do salão de baile, assim, era discoteca chamada na época, né? Hoje eles conhecem como rave, né? No Nova Itália, lá em Uruçanga. Discoteca é boa, isso, discoteca, porque era disco, né? Sim. Né? E aí, eu tô com 42, vou fazer 43 esse mês. Então eu tava lá dentro e naquele momento que ela fez aquele clamor, Deus me tocou lá dentro daquele salão. Deus me tocou, Deus. Dentro do baile? Deus praticamente me converteu, sabe? Eu lembro da passagem de Paulo, assim, quando Paulo, em Atos capítulo 9 ali, né? Que fala que as camas caíram do seu olho, caíram também dos meus olhos. Naquele momento ali, eu estava como se estava de noite e clareou a minha mente. Estava lá no baile e eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Caiu a ficha, né? O que eu estou fazendo com a minha esposa? Eu não estou sendo pai, eu não estou sendo esposo. Ela não merece, coitada, ela trabalha, se dedica, é fiel. E eu tô aqui, o que eu estou fazendo? Eu tinha 2 filhos, né, na época, eu tinha o Gabriel e o Gustavo. E eu disse, meu Deus, não quero mais saber disso aqui, não quero isso aqui para mim. E veio um arrependimento, veio assim, o inimigo cegava mesmo, né? Houve um período ali que o inimigo cegou muitos anos, toda a minha família. E só que naquele momento ali, graças a Deus, o Senhor tirou aquela venda dos meus olhos, me libertou e disse assim, eu não quero mais isso aqui para mim. Eu olhei assim, parecia que a mão do inimigo estava ali dentro daquele lugar ali. E eu saí dali, peguei meu carro, que na época eu tinha um carro mais velho assim, e eu aprontava um monte com aquele carro. E eu tinha recém trocado aquele carro, então eu tinha pegado um carro novo, tinha uma sonzeira, tinha tudo para piorar a situação. Então naquele momento que eu tive aquele, né, um encontro com o Senhor ali dentro ali, eu não olhei que você tinha carro melhor, eu não olhei para frente, eu olhei para a situação em si, as escamas caiu, as escamas caíram do meu olho, eu disse, não, eu vou embora, vou para casa, eu não quero isso aqui para mim. Meu Deus. E veio o arrependimento na hora, e eu Quer dizer, você tinha um plano de fazer pior, porque comprou um carro melhor, tinha um plano melhor, de piorar, né? De piorar, né? Fazer uma bagunça no caso, né? E Deus tinha um outro plano, que forte, Reginaldo. Uau, que legal, cara, que bacana. E aí tu foi para casa? Aí eu fui para casa e assim na estrada assim me veio assim aquela, hoje, né, a gente conhece a palavra, sabe que foi semelhante ao filho pródigo, né? Vem na minha mente assim, ó, eu vou chegar em casa, eu vou pedir perdão para minha esposa, né? O filho pródigo disse assim, ó, vou pedir perdão para Deus, eu vou pedir perdão pro meu pai, né? E que ele me trate como um dos empregados, mas eu pensei assim, ó, se ela vai me aceitar eu não sei, se ela vai perdoar eu não sei, mas eu tô mudado, alguma coisa dentro de mim mudou. E eu, se eu vou chegar em casa, eu vou pedir perdão para ela e a partir de hoje eu não quero mais essa vida para mim. Que legal, né? Que legal. E eu cheguei em casa, ela estava sentada assim na cama, assim, né, chorando, triste, que a gente estava praticamente separado dentro de casa. E eu cheguei em casa e pedi perdão para ela. E eu disse assim, mulher, a partir de hoje a gente vai para a igreja, né? E eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço, não vamos ser crente. Nós vamos para a igreja. Com essa proposta? Sim, cheguei em casa assim, eu nunca mais eu vou te trair, nunca mais vou beber, vou fumar, que eu bebia, fumava. Se a partir de hoje não vamos ser crente, nós vamos para a igreja. Meu Deus. Nós vamos para a igreja. E ela? E, meu Deus, ela, né, sem comparação, palavras. Sem palavras, ela, né, caiu aos prantos ali, chorou. E a partir daquele momento ali, dentro de um ano, né, eu fui ali, indo para a igreja todos os dias, igreja, e dali a gente foi... se batizou, a gente casou, que a gente era juntos, 7 anos juntos, e a gente casou certinho ali na lei do homem, ali no cartório, casamos ali, um bispo que casou nós lá,
E a gente desceu as águas também no mesmo dia. Isso questão de dias. Questão de pouco tempo, né? E a gente só foi cada vez mais desenvolvendo ali, dali para frente, só vitória. Hoje, dentro de um ano e pouco, a gente foi lançado para fazer a obra missionária para o Oeste. Então lá a gente andou para os 4 cantos lá. Fez Que a obra legal. de Deus, ganhamos muitas almas. Foi uma então, conversão forte, porque os dois se converteram praticamente ao mesmo tempo. A tua esposa, né, olhando pela TV, Deus falou com ela, né, usou o pregador, como você falou, e você lá dentro do baile, cara. Meu Deus, Deus falou contigo lá dentro do baile. Foi né? algo extraordinário, né, quando Deus tem seus planos. E assim, aí, Reginaldo, aí vocês chegaram na igreja, porque é muito bom aquele primeiro amor que a Bíblia fala, né? Aí queriam fazer algo para Jesus, como é que foi essa parte boa ali? Foi realmente... Amor à primeira vista, que eu disse que é o primeiro amor, né? Primeiro amor, Primeiro e amor. aquilo aí foi tão forte que Deus dizia assim, ó, come do rolo, que é a palavra de Deus, né? Se alimenta da palavra. E eu assim, eu não me contentava só de ir ao culto. Eu em casa era 24 horas, era pregação, era louvor, 24 horas era jejum, era oração, era todos os dias que tinha culto na igreja que eu iniciei lá. Todos os dias eu ia pro culto, eu chegava em casa, eu trabalhava, chegava à noite, não tinha cansaço, não tinha nada, e chegava em casa depois do culto, ia pro monte. Eu fazia campanhas e campanhas no monte, buscando o alimento, buscando os dons do Senhor, e Deus já tinha um propósito. Dentro de um ano e pouco, a gente foi convidado para fazer a obra missionária, e a gente foi lançado para o Oeste, todos lá, e pela graça de Deus ali, a gente veio com um propósito aí para a cidade de Tubarão, né, e faz 10 anos que a gente está aí, está fazendo a obra missionária, nossa igreja Comunidade Missionária Resgatando Vidas. E é uma benção, igreja. E assim, interessante assim, para resumir, a gente começou dentro do Beco do Quilino, bem conhecido em Tubarão. O Beco do Quilino era terrível ali, né? E tudo quanto é tipo de coisa ruim tinha ali. Né? Praticamente os moradores ali não eram donos das suas propriedades, quem mandava ali era, né? E ali houve muitas conversões, né? E graças a Deus a gente evangelizou ali, a gente abraçou aquela causa ali, começamos dentro de uma casa e tinha um bar lá que também era um ponto assim bem pesado, a gente conseguiu alcançar, inclusive o dono daquele bar lá se tornou um adorador, um levita, a esposa dele dirigente de círculo de oração da nossa igreja e muitas almas a gente ganhou ali. Hoje é pacificado, hoje cada um... ali só tem crianças brincando e ali o povo ali, a maioria está ali congregando com a gente ali e dando testemunho de vida. Então, quer dizer, Deus pegou aquilo que era louco, né? Que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo, né, pastor Reginaldo? E transformou numa bênção, porque hoje um cara que dizia: não mudo, mulher, não vou mudar, sou assim, não vou mudar, vai-te embora, né? Mudado. Só Deus faz isso. A Bíblia diz, né, que o impossível do homem é possível a Deus. E resumindo assim, né, desde o começo do testemunho, né, meu pai, como eu falei, graças a Deus, você aceitou Jesus no coração dele, parou de beber. É mesmo, né, cara, ele que tá legal, com olha só que... Tá com que idade? 74 anos, e a minha mãe, eu ganhei ela para Jesus, ela se converteu, né, daquela vida que ela tinha ali de entidades e, né, escrava ali, enganada, né? E eu me converti, eu fui pregando para ela, fui evangelizando, fui orando por ela, e ela aceitou Jesus, né? Faz 8 anos que ela está com o Senhor. Sim. Então ela alcançou. Chegou a aceitar Jesus antes de morrer. Ela aceitou Jesus, largou tudo. Ela fumava desde pequena, ela largou tudo e aceitou Jesus. E Deus assim aprove levar. Deus falou para mim que ia levar. E eu orei muito a Deus para que Deus convertesse ela, para que Deus salvasse. E pela graça e misericórdia do Senhor, a minha mãe foi salva, né? Ganhei ela para Jesus, e meu pai está lá, né? Firme e forte, com muita fé. Parou também, tá lá uma benção. Ontem ainda vim de lá, mora ali no Camacho, pescador. Eita, então, glória, quero lá nesse barco, hein? Então, assim, o meu irmão também, que o meu irmão tentou suicídio, tinha depressão, tinha vários problemas, hoje está lá, né, próspero, com a família restaurada, abençoada. Minha irmã também, que tentou 7 vezes suicídio, tinha depressão, tinha alcoolismo, hoje não bebe mais, está com o mesmo casamento, depois de passar 4, 5 casamentos frustrado, naquela vida, sabe, escrava pelo inimigo, a minha família toda, e pela graça de Deus, minhas irmãs estão uma bênção, com um casamento, né, firmado, alicerçado, o meu irmão também,
Meu pai está lá bem também, agora com uma madrasta que cuida muito dele, mulher de fé, mulher de Deus. Então, que venceu o câncer e tudo. Então, resumindo, a minha família foi restaurada pelo Senhor, a minha casa foi restaurada. Hoje, meu casamento é uma bênção, nosso ministério é uma bênção. Né? Eu, minha esposa, meus filhos, todos trabalhadores, todos de Jesus, de Deus. Glória a Deus. Então, alegria, pastor Isaías, estar aqui, né? com você, homem de Deus. Né? Um ministério lindo, Despertar em Cristo. E só tenho a agradecer essa oportunidade que foi assim me concebida nesta manhã de quinta-feira. Glória a Deus. Vai ao ar na quinta, mas nós estamos aqui na manhã de quarta-feira. Irmãos, glória a Deus, que benção, sabe? Que benção ouvir, Reginaldo. E como eu me emociono sempre assim, sabe? Como Deus faz a obra, né? Que eu sei que Deus fez na minha casa, na minha família, desde a minha avó, da minha mãe. Então, assim, é algo muito poderoso, pessoal, o que Jesus faz na vida da gente. Se você hoje está num caminho errado, se você hoje está sofrendo, talvez você está como o Reginaldo estava, sabe? No fundo do poço. Eu, graças a Deus, cresci num lar evangélico, né? Cresci num lar onde meu pai sempre ensinou pra gente a palavra de Deus. Então, assim, mas se você hoje está no fundo do poço, passando por, né, várias coisas que hoje você se identificou aqui com esse testemunho do pastor Reginaldo, então saiba que há uma mudança. Deus pode fazer na sua vida um milagre como fez na vida do pastor Reginaldo. Amém? Nós vamos orar, pastor Reginaldo, e em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos nesse momento por cada pessoa, meu Pai, que está nos assistindo, que chegou até esse momento aqui, Pai. Hoje nós vimos uma coisa linda, sabendo que Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Pai, toque em cada lar, em cada família. Se há alguém, meu Pai, nesse momento, meu Pai, passando dificuldade, passando, meu Deus, tribulações, casamento, família, filhos, Senhor, pessoas sofrendo com enfermidade, Senhor, toque como o Senhor tocou na vida do pastor Reginaldo, na vida da esposa dele, que mesmo através da TV, meu Pai, hoje essa pessoa pode estar assistindo através de um celular, através da sua TV, que ela seja tocada da mesma maneira, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pastor Reginaldo, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar as considerações finais? Já deixou também, né? Tudo certo? Sim, graças a Deus. Só tenho a agradecer, pastor Isaías, o ministério, sua vida, né? Amém. Que possa crescer e prosperar cada vez Glória mais em nome de Jesus. Né? Amém. Que possa ser, né, para edificação de cada um, né? Seja um saber canal de bênção. Que não existe impossível para Deus. Aliás, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios ali, né, capítulo 1, fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir e sabe aqueles que não são para confundir os que são. Aqui está aqui um ex-analfabeto, né, rejeitado. E tu vai vir mais vezes aqui para contar mais coisas, pastor. Pode ter certeza. Vai todas preparar. as obras, né? Tem muito ainda. Muito bem. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência conosco. Se você chegou até o final, não se esquece de deixar o comentário, escreve aqui uma palavra, deixa um Deus abençoe. Qualquer coisa para nós aqui é importante. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha com alguém e que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado.